Olá, meus irmãos, meus amigos. Nós falamos bastante sobre vida eterna, salvação. Hoje eu trago um tema e vou ter que ler muitos versos para provar isso. Nós somos salvos do quê? Então, é uma pergunta, salvo de quê? Então eu vou mostrar os 3 pontos do que nós somos salvos. Nós somos salvos da penalidade do pecado. Depois nós somos salvos do domínio do pecado. E por último nós somos salvos da presença do pecado. Então o primeiro ponto, a penalidade do pecado, aquilo lá de Adão e Eva, lá da queda do homem no começo, que condenou o ser humano ao inferno. Então o primeiro ponto, nós somos salvos da penalidade do pecado. Eu quero ler um texto de Romanos capítulo 10, do verso 10 ao verso de número 13. Que diz assim, ó: visto que com o teu coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo, e o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo da penalidade do pecado. Salvo do inferno. Depois vem a santificação, aí nós somos salvos do domínio do pecado. Mas primeiro vamos bater bastante aqui no penalidade do pecado. Quer ler mais um verso em João capítulo 5, verso de número 28. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, que nesses aqui eu tenho que ler esses versos para provar biblicamente esse assunto tão importante. João 5, verso de número 24, perdão. João 5, verso de número 24. Diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, passou da morte para a vida. A penalidade do pecado. Nós somos salvos de quê? Da penalidade do pecado. Ainda no assunto penalidade do pecado, eu quero ler João capítulo 3, o verso 3 e o verso de número 7, só porque não dá tempo ler tudo, tá? Era interessante ler tudo, mas eu quero ler o capítulo 3, do verso 3 e o verso de número 7. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso de 7. Não te maravilhes ter dito, necessário vos é nascer de novo? Aqui é a história de Nicodemos. Aqui você vê a experiência sobrevindo imediatamente à conversão. Então você vê um homem à procura, perguntando a Jesus e logo em seguida a sua conversão. É necessário nascer de novo. Se não tiver o segundo nascimento, não tem passaporte para a eternidade. Sem passaporte para a eternidade, não está livre da penalidade do pecado. Então está condenado ao inferno. E o capítulo 1 de João, verso de número 12, que nós já lemos em outras mensagens, diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você se entrega a Cristo, você é salvo da penalidade do pecado. Depois de ser salvo da penalidade do pecado, volto a uns assuntos que eu tratei anteriormente. Agora a salvação progressiva, a santificação. Você é salvo do domínio do pecado. Esses versos agora não é a penalidade do pecado. Esses versos agora que nós vamos ler é o domínio do pecado. Lembra de Davi? Davi era salvo, mas ele pecou. Ele foi dominado pelo pecado. Então, a santificação é ser salvo do domínio do pecado. Vamos ler alguns versos? 2 Pedro capítulo 3, verso de número 18. Lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 18. Que diz assim, ó:
Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça, salvo do domínio do pecado. Filipenses capítulo 2, verso de número 12. Texto que nós já vimos também no assunto salvação progressiva. Diz assim, ó: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aqui não está falando salvação, ser salvo da questão da penalidade do pecado. Aqui está falando ser salvo do domínio do pecado. É preciso entender isso, porque alguns versos, confundindo isso, você pode pensar que pode perder a salvação. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 6. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Suportando com paciência as mesmas aflições, salvos do domínio do pecado. Primeiro salvos da penalidade, agora salvos do domínio do pecado. Tito capítulo 2, verso de número 11. Tito 2, 11. Diz assim, ó: porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens, salvo do domínio do pecado. E por último, do domínio do pecado, Gálatas capítulo 5. Volta um pouquinho. Perdoe ler tantos textos, mas é necessário. Gálatas 5, 22. Diz assim, ó, e os próximos versos também. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quanto a essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito, salvos do domínio do pecado. Os frutos dos salvos são diferentes. E agora, por último, olhe, primeiro salvo, quando você se entrega a Cristo, da penalidade do pecado, aquele que te condenava ao inferno. Depois, na nossa trajetória cristã aqui na terra, na santificação, nós somos salvos do domínio do pecado. E agora, por último, nós somos salvos da presença do pecado. Porque enquanto estamos nessa terra mesmo salvos, o pecado ainda está aqui. Quando entrarmos no céu, não tem mais pecado, não tem mais presença de pecado. Lá só reina a paz, a justiça verdadeira, é o reino de Deus. Vamos ver alguns versos tratando desse assunto? Hebreus capítulo 9, verso de número 28. Salvos agora da presença do pecado. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Olha a salvação final aí, ó. Aqui é salvo da presença do pecado, não há mais presença de pecado, não há mais morte, não há mais lágrima. Hoje o salvo ainda chora, hoje o salvo ainda vai morrer, hoje o salvo ainda adoece, hoje o salvo ainda precisa trabalhar. No céu acabou tudo isso. Maravilha! Salvo da presença do pecado. Vamos para João? Alguns versos em João capítulo 5, verso de número 28. João capítulo 5, verso de número 28, que diz assim, ó: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqueles que morreram em Cristo, salvos da presença do pecado. No capítulo 6 de João, verso de número 40, olha só o que afirma a palavra de Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que
todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, salvo da presença do pecado. Capítulo 11 de João, verso de número 25. Na história de Lázaro aqui, ó, olha o que diz. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Salvo da presença do pecado, ainda que esteja morto, viverá. Romanos capítulo 8, verso de número 11. Romanos capítulo 8, verso de número 11. Diz assim, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita, ele também nos ressuscitará. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 e o verso de número 9. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler o 7, 8 e 9, diz assim, ó. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. São as que Deus preparou para os que o amam, salvos da presença do pecado. Romanos capítulo 13, verso de número 11. Olha só o que diz. E digo isto, conhecendo o tempo em que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Cada dia que passa a nossa salvação, a nossa morte está mais perto. Cada aniversário que eu completo está se aproximando o dia da minha partida desta terra. Então a minha fé salvadora lá, irmãos, final, lá no céu, salvo da presença do pecado, se aproxima cada dia mais. Isto é maravilhoso. É o que Paulo fala aqui, ó, nesta alegria que ele tinha. Vou ler novamente, ó. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 e o verso de número 9. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 e o verso 9 diz assim, ó. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, a salvação final da presença do pecado. Primeira salvação da condenação do pecado, depois do domínio do pecado e agora a salvação final no céu, da presença do pecado. Essa certeza é maravilhosa, é uma alegria, é o que nos dá ânimo a passar por tudo isso que passamos aqui nesta terra. Hebreus capítulo 1, verso 14 e depois 1 Pedro finalizamos. Hebreus capítulo 1, verso de número 14 diz assim, ó. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Essa salvação é a última lá da presença do pecado. Já somos salvos hoje, mas ainda hoje o pecado pode nos dominar. Já somos salvos hoje, mas ainda eu posso adoecer. Já somos salvos, mas ainda eu tenho que envelhecer. Já somos salvos, mas a mulher ainda dá à luz com dor de parto. Já somos salvos, mas ainda vamos passar por muitas provas aqui nesta terra. Agora, salvação final lá no céu, salvo da presença do pecado, aí já não passa por mais nada
disso. Por último, 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, diz assim, ó. 1 Pedro 1, 5. Que mediante a fé, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Guardados no poder de Deus, na virtude para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Que Deus te dê essa certeza. Nós somos salvos de quê? Primeiro, da penalidade do pecado. Pronto, você se entregou a Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas depois disso, nós vamos ser salvos agora do domínio do pecado. Não se perde a salvação, mas agora é o processo de santificação, o domínio do pecado. Coríntios capítulo 13, receber os galardões ou não. Você pode perder galardões. Salvação você não perde, mas galardão você perde. Salvação você não perde, mas a alegria da salvação você perde, como diz o salmista Davi. E por último, depois dessa santificação, aí vem a entrada no céu. A entrada no céu, nós seremos salvos da presença do pecado. Que maravilha! Se entrega a Cristo, para que você seja salvo da penalidade do pecado. E aí você começa a ser salvo do domínio do pecado. E aí, quando morrer, eternidade, salvo da presença do pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreender a sua perfeita e poderosa palavra. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela salvação da penalidade do pecado. Obrigado pela salvação, Deus, do domínio do pecado. E obrigado pela certeza, Deus, da salvação, da presença do pecado no céu, quando ali adentrarmos. Abençoa cada vida que assiste e ouve, ó Deus, que estas vidas possam usar estas mensagens para evangelizar outras pessoas e que assim muitas almas possam ser ganhas para o Teu reino. Que essas mensagens possam alcançar até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.